Que às vezes somos tão alienados, tão superficiais, que mesmo uma sincronicidade muito intensa passa por nós e nós ignoramos. Passa por nós e nós damos um valor irrisório e não paramos para analisar. Então, ver alguns elementos em comum ao longo da nossa trajetória de sincronicidades pela vida fora. Para ver se a gente aprende, depura um pouco a atenção e aprende a reconhecê-los. Indícios de simbolismo, chaves das sincronicidades, acontecimentos repetitivos. Sabe o menino que não passou na primeira série, e aí fez de novo, não passou de novo, ele está ali sempre aprendendo aquela mesma coisa, as letrinhas do alfabeto. Por que as letrinhas do alfabeto estão se repetindo na vida dele? Porque ele não aprende, ele não passa adiante. Acontecimentos repetitivos tendem a indicar, existe uma forte probabilidade para isso, tendem a indicar algo que você está se recusando a aprender. Portanto, é como se você fosse um garoto que foi reprovado na primeira série. Está sempre aprendendo aquelas letrinhas do alfabeto, aquelas vogais, aquelas consoantes. Por que as experiências são tão repetitivas? Porque você já era para ter aprendido, da primeira vez que elas vieram. Não aprendeu, elas estão correndo atrás de você, porque é fundamental, isso é a base para que depois você possa ler, escrever, fazer um monte de coisas mais complicadas. Para que você aprenda a ler a vida, você precisa primeiro entender isso aqui que ela está querendo te dizer. Portanto, aquilo te persegue. E quem olha de fora normalmente vê com mais facilidade do que a gente. Esse é um elemento que eu acho ingrato na trajetória humana. E a gente é tão alienado que às vezes quem pior se vê somos nós mesmos. Vocês reparam que, por exemplo, tem pessoas, não é tão incomum isso, que parece que elas têm uma placa na testa, procurando um tipo de pessoa. Por exemplo, às vezes uma jovem que sempre se envolve com homens aproveitadores, que querem tirar algum proveito dela. Está sempre sendo enganada. E é uma coisa incrível, porque a gente vê ela saindo de um, indo para o outro, com o mesmo perfil psicológico. Ela não tem consciência disso. Ela não tem consciência de que ela está com um luminoso na testa. Aproveitadores, cheguei. Uma força magnética que, se tiver um aproveitador num raio de 1 quilômetro, vai chegar nela. Por alguma razão, ela está precisando viver aquela experiência, mas precisa aprender com a experiência, para poder ir adiante. E ela sofre, ela se sente uma vítima, ela chora, pergunta por que aquilo acontece com ela, mas não aprende. E se não aprende, não sai dali. E todo mundo, você vai ver que a família dela toda sabe, os vizinhos sabem, o pessoal, os amigos de trabalho dela fazem até piada com isso. A hora que aparece algum bandido no jornal, ih, não deixa fulana conhecer. Todo mundo brinca, todo mundo faz piada, todo mundo sabe, menos ela não vê. É curioso isso, né? Essa tendência a não vermos determinadas coisas na nossa vida. Acontecimentos repetitivos é muito comum que seja uma lição que você está se recusando a assimilar. É muito comum que seja algo que a natureza precisa te dizer e você não está querendo ver. Eu brincava uma vez com um aluno meu, e eu dizia para ele que tem certas coisas que nós mentimos tanto, nos mascaramos para nós mesmos, que tem certas coisas sobre nós mesmos que o porteiro do prédio sabe melhor do que a gente. Aí ele me disse que ia se disfarçar e ia lá no prédio dele perguntar coisas sobre ele mesmo. Para encurtar o caminho do autoconhecimento. Pode ser que tenha dado certo, né? Pode ser que tenha sido um bom recurso. Então procurem ficar atentos aos elementos repetitivos da vida, sofrendo com uma mesma coisa. Às vezes não é nem um elemento negativo, pode ser até um elemento positivo, está querendo te mostrar alguma coisa. Acontecimentos em geral, agradáveis ou desagradáveis, muito repetitivos, eles têm uma mensagem que você não está ainda decodificando e que você precisa aprender. E aí, em geral, vem pela dor, na maior parte dos casos. São acontecimentos meio pesados, meio desagradáveis, mas pode ser o contrário também. Né? Observe, onde é que eu estou preso? Quais são as experiências repetitivas que eu venho passando ao longo da história? Sempre que eu tenho uma prova, é porque eu fui orgulhoso. Sempre que eu tenho uma prova, e perco uma prova, é porque eu sou uma pessoa colérica e não me contenho em momentos críticos. Olha ao longo da vida, as oportunidades que você perdeu, não foi só por uma coisa, não, um defeito. Dá uma olhada. Todas as portas que se fecharam para mim foi porque eu era teimoso. Todas as portas que se fecharam para mim foi porque eu era orgulhoso, porque eu era impaciente, não tinha paciência para conviver com as pessoas. Dá uma analisada nessas, digamos assim, constantes da vida. Dá uma analisada nesses elementos constantes da tua equação. Pode ser que aí você já veja um bocado de coisa. Todos nós temos na nossa vida elementos repetitivos. E são altamente significativos.
Portanto, acontecimentos repetitivos é uma primeira coisa para você se empenhar para estar observando mensagens da vida. É um primeiro componente de sincronicidade. Passando adiante. Pessoas que atraímos. Eu também vivi em relação a isso um outro fato. Olha, deixa eu falar para vocês, com 33 anos de aula, eu já vivi tudo que vocês possam imaginar de experiência com aluno. E tem algumas que foram preciosas para virar exemplo em palestra. Essa, por exemplo, foi. Um aluno chegou para mim um dia e me falou: professor, eu tenho um problema muito sério no meu trabalho. O que foi? Posso te ajudar em alguma coisa? Sim, eu estou esperando que a senhora possa me ajudar. Porque eu trabalho com 10 pessoas numa mesma repartição. São 10 chatos. Como é que eu posso suportar uma coisa dessas? Aí eu tive que ter toda a calma de dizer para ele que provavelmente ele tinha necessidade de experiência. Ele tinha necessidade de conviver com a chatura. Tá? Que ele veio com essa necessidade de experiência ao mundo. E, portanto, as pessoas não são chatas para contrariá-lo. Elas são chatas porque é o melhor que elas lograram a ser. Mas entraram na vida dele porque ele chamou. Você fez concurso para chatos e esses são os aprovados. Entende? Talvez para que você descubra que você é muito impaciente. Talvez para que você descubra que você tem que aprender mais tolerância. Ou talvez para que descubra que o único chato aí é você. Que também é uma possibilidade, não é isso? Então, pessoas que nós atraímos, elas indicam muito. As pessoas que entram na nossa vida, o perfil das pessoas que entram na nossa vida. O perfil daquelas que aceitamos bem e daquelas que aceitamos engolindo em seco. São todos elementos que a gente aceita em nós mesmos, elementos em que a gente rejeita. Né? As pessoas que costumam, às vezes é repetitivo também. As pessoas que costumam entrar no meu círculo de relacionamentos. Que trabalham comigo, que moram do meu lado, que entram no meu círculo de relacionamentos. Quais são os perfis? E como eu reajo a isso, para eu saber se eu sei lidar com esses elementos dentro de mim. Eu sei se eu estou lidando bem com as coisas dentro de mim, pela maneira como eu reajo a elas fora. E isso também é bem junguiano, né? Ele falava disso, chamava de transferência. Se eu sou uma pessoa que sou desorganizada, mas não quero encarar esse problema, tenho dificuldade de assumir esse problema, é muito provável que haja vários desorganizados à sua volta na vida. E você vai odiá-los, porque você está querendo varrer esse defeito para baixo do tapete. E eles te obrigam a olhar. Aquilo que você não quer ver dentro, a vida te obriga a olhar do lado de fora. Isso não é consciente. Mas inconscientemente a gente rejeita. Porque eu não quero ver algo e essa pessoa está me obrigando a olhar para esse algo. Então aquilo que eu rejeito, muito provavelmente, é algo que eu não vi em mim. Aquilo que eu aceito bem é algum elemento que eu já vi. É interessante porque se você sabe, por exemplo, que tem o problema da preguiça, luta para superar isso, tem uma dificuldade, consegue se dar bem, tem a preguiça sob controle. Se aparece um preguiçoso à sua volta, você não tem raiva. Nem tem impaciência, você tem piedade dele, compaixão, coitado, vai apanhar um bocado, eu sei o que ele vai passar. Com um defeito desse, eu sei exatamente o que ele vai sofrer, tenho compaixão. Se eu rejeito violentamente a constatação de que eu sou uma pessoa desorganizada, que eu sou uma pessoa preguiçosa, quando aparece um desorganizado e um preguiçoso na minha vida, é uma tortura. Tá? Então, quando eu converso com uma pessoa e digo para ela, olha, você tem tal problema, a pessoa me diz, eu sei, professora, eu estou lutando contra isso, estou fazendo o meu melhor, vou conseguir vencer isso. Eu fico tranquila, já viu. Agora, se você chega para uma pessoa e diz, olha, você tem tal problema, eu... Não, a senhora está vendo mal, não me conhece direito. Não, nunca tive esse problema. Complicado. Bem complicado. Criou todo um conjunto de defesas para não se ver. Talvez porque não suporte, talvez porque não queira. Criou um monte de defesas para não se ver. Uma máscara muito rígida. É muito difícil. Então, mais uma vez, das coisas que a gente atrai para a nossa vida, as pessoas que entram nos nossos círculos de relacionamento e o tipo de relacionamento que estabelecemos também diz muito de nós mesmos. É uma boa maneira de você ir compondo esse... A gente não veio aqui para conhecer a nós mesmos, não é uma das coisas fundamentais da vida? Saber quem somos. Esses fatos são um rastro que a gente vai deixando pelo mundo. Pelo rastro você vê quem era o caminhante. Isso aqui são pegadas desse animal, são pegadas daquele animal, são pegadas de um ser humano. Pelo rastro você conhece o caminhante. Então você vai pegando os seus rastros pela vida, as pessoas que foram entrando na minha vida. Que perfil eram? Aquelas que eu me dei bem, aquelas que eu me dei mal? Existe alguma coincidência entre esses perfis? Todas as pessoas que eu me dei mal eram de tal jeito. Então tem um problema meu com esse jeito. Tem um problema meu com esse defeito. Qual será? O que existe por trás disso?
Essa é uma excelente sincronicidade. A coincidência de perfis psicológicos que aparecem na sua vida. Aprender a analisá-los. Tá? Bom indicativo para você conhecer melhor a si próprio. O que mais? Nossos defeitos e provas que surgem. Dá para nos conhecermos melhor analisando as nossas provas. Esse também é sensacional. Primeiríssima coisa é você constatar que os problemas que você vive são provas. Constatar isso já é uma grande coisa, gente. A gente não aceita. Acha que são coincidências, que é azar, que podia ter acontecido com outra pessoa, que eu sou azarado. É a pior coisa que tem, porque isso gera um sentimento de injustiça e, portanto, eu me sinto uma vítima. O universo trama contra mim. O universo é casual e calhou de eu ser sorteada. Que nem aquele seleção aleatória no aeroporto para passar por exame, né? Da Polícia Federal. A Polícia Federal Cósmica me escolheu. Então, isso é péssimo, a vitimização é péssima, você não cresce nada, você não aprende nada, fica se lamentando e procurando culpados. E quando a gente se lamenta e procura culpados, o culpado é que tem que mudar, a gente não muda nada, não cresce. Quando você sabe que um acontecimento é uma prova, você vai estar muito mais tranquilo, porque você sabe que aquilo ali não é para te derrubar, aquilo ali é para te promover a um outro patamar, mas tem que exigir de você alguns conhecimentos prévios, tem que exigir de você um certo comportamento. Imaginem vocês que eu pegasse um de vocês aqui da Nova Acrópole, digamos, a Catarine saiu e foi ali no toalete. Aí eu combino com vocês uma coisa. Nós vamos dizer que houve um sorteio para uma pessoa vir aqui na frente e resumir tudo que eu falei até agora na palestra. E vamos dizer que a sorteada foi a Catarine. Na hora que ela chegar, a gente dá essa notícia. Se ela não sabe de nada, entra aqui e a gente faz isso, ela vai ficar em pânico, né? O que eu vou falar, meu Deus do céu? Vai ficar horrorizada, vai sofrer a beça. Mas se antes de entrar ela tivesse ouvido a nossa conversa lá fora, a nossa tramóia, e soubesse que era só uma prova para ver se ela tem equilíbrio emocional, não seria muito mais fácil? Eu chegaria calmamente aqui na sala, subiria aqui no palco e diria: eu vou resumir tudo a uma única frase do filósofo Sócrates. Só sei que nada sei. Tchau, boa noite. E acabou o problema. Quando a gente sabe que as dificuldades são provas, é muito mais fácil. Que não é alguma coisa monstruosa que está me perseguindo, não, é algo que quer me promover. Deixa eu me comportar da melhor maneira possível. Deixa eu tentar dar o meu melhor. Tá? Então, considerar as dificuldades da vida como provas já é uma grande constatação do simbolismo da vida. Já é. Tá? São provas que querem me promover. Por trás disso existe alguma coisa. Como dizia o próprio Carl Jung, quando você se aproxima de um portal, surge o dragão que guarda esse portal. Se você nunca tentou atravessar esse portal, ele se coloca o rabinho para fora. Você acha que não tem nada ali. Mas quando você aproxima demais, aparece o dragão. Então, às vezes as provas vêm exatamente porque a gente está tentando crescer. Eu quero passar por essa porta, então aparece o dragão. Se eu nunca tentasse passar por porta nenhuma, talvez não visse o dragão nunca. Então as provas são um sinal de que eu estou tentando avançar e não são aleatórias. Elas são exatamente o tributo que você tem que pagar para dar o próximo passo. Tá? Como se fosse o pedágio para que você vá adiante na sua estrada de crescimento. Tá? Então, nossos defeitos e as provas que surgem, existe uma coincidência entre eles. Isso são conselhos de coisas que eu gostaria que vocês realmente fizessem, para que vocês possam fazer essa constatação. Um dia lembrar, pega uma folha de papel para que fique mais concreto, só você, sozinho, e lembra das provas mais difíceis da sua vida. E tenta imaginar qual foi o defeito que você tinha que chamou uma prova daquela. Não é difícil. Você vê que uma prova bate num ponto claro. Perdi tudo o que eu tinha. Bom, aí era o quê? Ou você estava ambicioso demais, ou você estava muito apegado a coisas materiais. Alguma razão tem que ter para que a vida tire essas coisas materiais de você, para você constatar alguma coisa. Estava escravizado ao material, estava muito ambicioso, estava muito materialista. Dá para você imaginar o que possa ser. Aqui tive tal coisa, foi traído. Dá para você imaginar. Por que que eu estou sendo tão superficial no meu conhecimento das pessoas? Por que não estou sabendo julgar o outro? Porque provavelmente não conheço nem a mim mesmo, que dirá o outro. Preciso analisar as coisas com maior profundidade. Vai fazendo perguntas às suas provas da vida inteira, para você perceber quais são os defeitos, porque talvez ainda estejam aí. E talvez essas provas venham ainda a se repetir. Se você pergunta para as suas provas quem é você, elas vão mostrar qual é o defeito que elas vieram para aplainar. Qual é a aresta que elas vieram para lixar. Portanto, é muito interessante utilizar as dificuldades, as provas, para conhecer a si próprio. E são uma sincronicidade que acontece exatamente para isso.
Eu percebo conscientemente qual é a aresta que eu tenho que aparar. E vou polir essa aresta sem precisar levar tanta pancada da vida. É muito melhor, muito mais fácil. Tá? Então, uma boa chance, uma boa porta para entendermos esse simbolismo da vida. Lembrem bem, eu estou colocando para vocês alguns elementos muito superficiais. É claro que se a gente vai analisar mais profundamente, pode encontrar nesses símbolos coisas mais profundas, como já falei para vocês. Estou colocando só a porta de entrada, o nível mais superficial de interpretação, para que a gente comece e entre nesse mundo de interpretações. E cada vez que vamos amadurecendo mais, possamos entrar em camadas mais profundas, que nos elevem cada vez mais. Quanto mais a gente percebe simbolismos profundos na vida, significa que a nossa consciência subiu um degrau. E isso é muito bom de constatar, muito agradável de constatar, porque para isso viemos, estamos aqui para isso. O que mais temos aqui? Conhecimentos que aparecem para nós na hora certa, às vezes antes da necessidade de se mostrar. Nunca viveram isso? Pega um livro e abre aleatoriamente numa página, por nada, resolveu folhear o livro, pá, cai numa página que é exatamente a prova que você está passando, ou que você nem sabe ainda, mas vai passar na próxima esquina. Nunca aconteceu isso com vocês? Ou recebem, sei lá, uma mensagem de alguém que nem te conhece, manda serial pela internet, você recebe aquilo exatamente na hora que está vivendo aquela prova. Eu me recordo que uma vez eu estava numa reunião, participando de uma reunião, era um momento de decisões difíceis, era uma reunião um pouco tensa. Uma pessoa levantou lá de trás da reunião e me veio com um pedacinho de papel. Lúcia, você podia depois traduzir isso aqui para mim? Pessoa que nunca tinha me pedido nada. Aí fui ver o que era que ela estava me dando para traduzir. Era exatamente o que eu precisava ouvir para tomar aquela decisão naquela reunião. Exatamente, chegou a ser desconcertante. Ou seja, mensagens que às vezes chegam para nós no momento ou anteriormente, através de várias coisas. Um livro, uma fala de alguém. E assim, então é incrível, pode acontecer. Já aconteceu comigo também, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês, basta vocês prestarem atenção. Acontecem umas coisas incríveis na nossa vida. Me recordo que uma vez eu estava também tendo que tomar uma decisão, estava na dúvida, a maior parte das nossas dores vem daí, né? Decisões que a gente está tentando ver melhor. E eu estava andando, caminhando, fazendo minha caminhada matinal. E aí pensando, será que é isso mesmo? Será que eu realmente tenho que tomar essa decisão? Será que isso é o melhor? E andando, várias pessoas andando pela manhã, vinha um senhorzinho lá fazendo o Cooper dele, e eu pensando, será que é isso que eu faço? Ele vinha fazendo seu Cooper, ele passou perto de mim, levantou a cabeça e falou, é isso aí mesmo. E foi embora. E eu fiquei olhando para ele, e embora, caminhando, fazendo seu Cooper, do mesmo jeito que veio. Como assim, meu caro? Como assim? Quem é você? Às vezes, a sincronicidade, quando acontece esse tipo de coisa, eu fico pensando, eu estou surda há muito tempo, a vida está me sacolejando. Que é uma sacolejada forte. Sincronicidade é sacolejada forte. Ela já deveria estar dizendo isso há muito tempo e eu não estava ouvindo. Os símbolos mais sutis da vida eu passei batida. Então ela chegou às vias de fato, porque isso é chegar às vias de fato, vamos e venhamos. Com uma intensidade que não é brincadeira, o professor pegou o aluno e está ali quase matando, aprende! Porque já tentou de todos os jeitos. Então não tome como uma coisa muito positiva não, é um tremendo carão que a natureza está te dando. Já era para ter visto, que eu tive que chegar a esse ponto para te mostrar. Tá? Então é muito comum acontecer dessas mensagens que nos chegam, de diversas maneiras. Às vezes uma propaganda que você recebeu na rua, tem aquela frase que você precisava, era isso que você estava pensando, era o que você precisava ouvir. Vem exatamente na hora. Quem já viveu alguma coisa parecida com isso? Não é incomum, não é incomum, acontece muito. Às vezes por descrença a gente não aceita, não acredita que aquilo possa ter algum sentido. O que mais temos de sincronicidades na vida bem correntes, bem comuns? Portas que se fecharam no passado, vistas desde o nosso presente. Você para analisar o teu passado e diz, eu queria tanto ter feito tal curso universitário, me esforcei para aquele vestibular e não passei, tive que fazer outro. Aí você olha agora, conhecendo você como você conhece, sabendo das tuas inclinações, dos teus gostos, você olha e diz, a melhor coisa que me aconteceu foi não ter passado nesse vestibular nunca. Não acontece isso? Às vezes, em perspectiva, a gente vê portas que se fecharam no nosso passado e vê, puxa, ainda bem que essa porta fechou. Ainda bem que tem alguma coisa mais inteligente que eu interferindo na minha vida, porque se essa porta tivesse ficado aberta, eu teria me dado mal demais na vida. Teria feito escolhas insensatas.
Então agora, olhando em perspectiva para o passado, eu vejo que beleza essa porta. Se não fosse ela, eu teria me dado mal. E aí você percebe a sincronicidade da vida te empurrando na direção de menor resistência, te levando na direção que você tem que ir. Eu trouxe um texto, um nome de um texto para que vocês procurem depois na internet. Muitos já devem conhecer. É um texto engraçadíssimo de Luiz Fernando Veríssimo. Se chama Versões de Mim. Muito engraçado. Ele diz que ele chega num bar imaginário, na cabeça dele, estava lá bebendo uma cervejinha, e aí fica pensando no passado dele. Alguém conhece Versões de Mim? Ele fica lá pensando no passado dele. Ele pensa, puxa, se eu tivesse passado naquele teste para jogar no Botafogo, se eu tivesse passado naquele concurso público, se eu tivesse casado com a Doralice, poxa vida, como seria a minha vida? Aí de repente senta uma pessoa do lado dele. Quando ele olha, era um cidadão da mesma idade que ele, a mesma cara dele. Ele diz, quem é você? Eu sou você se tivesse passado para o Botafogo. Você começaria a jogar, ia se dar bem, mas chega uma hora que você ia perder um pênalti, o time ia te odiar e você ia cair no ostracismo, ninguém ia lembrar mais de você. Aí o outro senta do lado. Quem é você agora? Eu sou você se não tivesse perdido aquele pênalti. Teria ficado muito atrevido, ia sair me atirando nas bolas, uma hora eu ia me atirar numa bola, um jogador ia chutar a minha cabeça, ia ficar com um problema eterno, vivendo aposentado pelo INSS. Aí veio outro, eu sou você se não sei o que, se tivesse ido jogar na Europa, se tivesse não sei o que, não sei o que. Aí daqui a pouco vem um outro lá, eu sou você se tivesse passado no concurso público. Aí vem, um era traído, o outro perdia a promoção, o outro, um monte ia sentando assim, o outro brigava com o chefe, o outro era demitido. Daqui a pouco o bar estava cheio de versões dele. Aí ele olhou para aquilo e chegou à conclusão que o melhorzinho que estava ali era ele mesmo. Aí ele chama o garçom, você está vendo desse negócio aqui? Puxa, quem está melhor aqui sou eu. Aí o garçom falou, é verdade. Quando ele olha, o garçom também era ele. Aí ele pergunta, quem é você? Eu sou você se tivesse casado com a Doralice, ó. Eu acho ótimo esse texto. É verdade. Quem se deu melhor ali foi ele mesmo. É engraçado, uma proposta engraçada do Veríssimo, mas ao mesmo tempo com muito fundo filosófico. Talvez tenha sido o melhor as coisas da maneira como aconteceram. Tá? E você percebe essa sincronicidade dentro da tua vida, fechando portas aqui, abrindo ali, te empurrando na direção correta. É claro que muitas vezes ela empurra e a gente não vai. Forçamos portas e nos damos mal. Ele podia ter teimado de querer jogar no Botafogo, ter fechado todas as outras hipóteses, ficar tentando até não poder mais, talvez passasse algum dia. Tá? Mas se ele flui segundo a vida, essas portas vão se fechando naturalmente e ele vai pelo melhor caminho. Tá? Então a gente olhando em perspectiva, a gente percebe que teve alguma inteligência aí. Que não foi uma coisa casual. As direções que a gente foi tomando teve alguma inteligência que ou tentou te impedir ou te impediu de fato. Tá? Para que você não fosse naquela direção. E você hoje entende que esses impedimentos foram, na verdade, um karma positivo, como se diz no Oriente. Foram uma coisa boa. Te impediram de se dar mal na vida. Tá certo? Então, muito interessante isso de analisar. Eu estou tentando fazer com que vocês constatem sincronicidades. E ao constatar sincronicidades, comecem a ficar mais atentos a elas. Possam aprender com elas. Fatos da vida que demonstram cabalmente que as sincronicidades existem. O que mais temos aqui? Palavras ouvidas de alguém na hora certa. Muito parecido com aquele outro da mensagem que chega a você, né? Palavras ouvidas de alguém, às vezes numa conversa. Você está no cafezinho, vem um colega de trabalho conversar com você, tomar um cafezinho também, e começa a falar de uma decisão que ele tomou na vida dele, na família dele, que tinha acontecido tal coisa, e ele resolveu fazer tal e tal coisa. E você está vivendo exatamente esse drama na sua família. E quem mandou esse cidadão vir aqui conversar comigo? Ninguém. Ele veio te contar uma decisão que ele tomou, que foi acertada, que era exatamente o que você estava precisando ouvir, porque você está diante dessa mesma decisão. As pessoas vêm te procurar sem saber por quê. Sem saber por quê. E vêm trazendo algo para dizer que era o que você precisava ouvir naquele momento. Também acontece. E às vezes acontece de uma maneira muito surpreendente. Né? As pessoas travarem um diálogo com você e te dizerem coisas que era exatamente o que você estava precisando ouvir. Isso é um tipo de sincronicidade bastante interessante. É um tipo de insight. Jung ele falava desse conceito de insight. A pessoa não percebe, mas ela tem um insight de que alguém necessita daquela experiência dela. E vai lá e fala, não está nem consciente disso, mas vai lá e fala. Tem uma percepção. Parece que as coisas se atraem por afinidade. Que ela tem uma percepção e vem até você e conta a sua história. Continuando.
Experiências alheias que vislumbramos e que antecipam as nossas. Às vezes até não de uma pessoa que é contemporânea, às vezes até na história. Pode acontecer. Li a história da vida de fulano de tal, que passou por tal coisa, tomou tal decisão e teve tal resultado. Inclusive, vocês vão ver que o teatro, uma das finalidades do teatro é realmente ser um símile da vida. É como se fosse um palco restrito onde o drama humano é demonstrado. A ideia era essa mesmo, que o homem, a partir daquela experiência de assistir o teatro, tivesse uma vivência pessoal, que o ajudasse a se posicionar melhor dentro da vida. A ideia do teatro é essa. É uma vivência que é transmitida. Se você está ali atento de corpo e alma, é uma vivência. E aquela vivência pode te ajudar a evitar muitos males na tua vida. Shakespeare mesmo é uma coisa incrível, porque nos dramas dele ele coloca os dramas humanos todos. E como as pessoas se dão mal quando se entregam às suas paixões, quando se entregam aos seus dramas. De tal maneira que se você vivencia aquilo, pode evitar aquele mal, pode evitar de passar por ali. Então, histórias que você ouviu na literatura ou na vida de alguém, do passado ou recente, que você percebe que aquela pessoa tomou uma decisão precipitada, e aquela decisão precipitada levou a tal coisa. E aí você percebe que você também está numa situação que está se precipitando. E que a precipitação sempre gera um fruto imaturo. As pessoas sempre se dão mal. E você se vê dentro daquela narrativa. Simbolicamente, aquela história é um pouco da tua história. E você nunca tinha ouvido aquela história, vem ouvir agora. Que é exatamente quando você precisa. Que essa história chega até você de alguma maneira. Tá? Alguém que já viveu algo similar. Similar simbolicamente, talvez não idêntico. Mas uma história que mostra exatamente onde vai dar se você tomar uma decisão insensata, uma decisão imprudente, ou uma decisão prudente, no que vai dar, qual é o desenrolar da história. Você se coloca ali como personagem e percebe que é exatamente a tua história que está se desenrolando ali. As coisas fundamentais da vida humana, gente, não são muitas. Não são. A gente acha que podem acontecer coisas comigo muito diferentes do que acontecia na vida dos egípcios, por exemplo. Para pensar quais são as coisas que mais nos provocam dor, que mais nos provocam sofrimento. Não são a capacidade de convivência, a capacidade de autocontrole, a capacidade de aceitar bem as dificuldades da vida, a capacidade de aceitar bem a morte, a capacidade de trabalhar com a solidão. São poucas coisas. E eram as mesmas no tempo dos egípcios, dos hindus, de todo mundo do passado. Eu não vou perguntar para você qual foi a maior dificuldade da sua vida, você vai me dizer, foi aquele dia que a internet falhou. Ou foi o meu computador que não tinha boa memória. Isso aí não gera grandes tristezas, meu caro. Pode gerar uma dorzinha de cabeça, mas não mais do que isso. As grandes tristezas são pelos mesmos motivos que os egípcios tinham. São as mesmas situações. Eles usaram ferramentas para enfrentar isso. Que talvez você tenha ferramentas muito parecidas próximas de você. Tá? Então, essas experiências alheias que nós vislumbramos antecipam as nossas. Porque no fundo nós estamos lidando com elementos que não são muitos e são repetitivos ao longo da história. De repente surge a tua história diante de você, encenada, protagonizada por algum personagem do passado. E você vê perfeitamente que é aquilo que você está vivendo. Fique atento. Como nós não acreditamos, como dizia Jung, somos céticos, às vezes essas coisas acontecem e você não ousa imaginar que aquilo veio para a tua mão porque é a tua história. E aí não pega o ensinamento por ceticismo. Por ceticismo não vemos que a natureza está colocando coisas na nossa mão que são a nossa própria história, são um espelho. Muitas vezes deixamos passar isso. Por muito intensas que sejam as sincronicidades, às vezes a gente não vê. Às vezes estamos tão alienados, tão mecanizados, que só aceitamos coisas muito concretas. Ficamos cegos para todo tipo de simbolismo, mesmo para as intensas sincronicidades da vida. Se tivéssemos essa capacidade de ler nas entrelinhas da vida, provavelmente não repetiríamos experiências desastrosas. Não teríamos que sofrer 2 vezes pela mesma coisa. Que certamente a primeira vez que erramos veio alguma mensagem simbólica dizendo o que você deveria fazer. Se estivéssemos lendo e recebendo essas mensagens simbólicas, não teríamos ido para a segunda vez. Mais uma vez, um antigo clássico tibetano, ele diz o seguinte, que a vida é inteiramente pedagógica. Se você não aceita mais aprender com a vida, é como se você tivesse atado uma bola de aço ao seu tornozelo. Não dá mais nenhum passo. Ele diz que se você não aceita aprender mais nada, terminou a vida. Porque se não tem capacidade de aprendizado, não tem sentido para a vida. Então, quando a gente não aceita aprender mais nada, a gente escolheu morrer. A vida só executa. Quando a gente fecha todas as portas, ficamos tão cabeça dura que não queremos aprender mais nada, tão cegos que não vemos mais nada, nós decidimos morrer. A vida simplesmente executa, porque não há sentido para a vida sem aprendizado.
Não há por que estarmos aqui. Para quê? Se não queremos aprender mais nada. E nosso sentido é exatamente evoluir através do aprendizado. Tá? Então são escolhas também inconscientes que fazemos. Quando fechamos as portas, nos insensibilizamos para as muitas mensagens que a vida manda. O que mais temos? Reconhecimento na hora em que mais duvidamos de nós mesmos. Aquele momento em que você está com a autoestima na sola do sapato, você sente o pior dos mortais. E vem uma pessoa e te diz aquela expressão maravilhosa: graças a você. Graças a você eu superei um problema sério, você não sabe como te sou grato. Graças a você eu consegui sair de uma crise violenta. Nossa, te agradeço demais. Esse graças a você é uma das coisas, é um bálsamo, uma das coisas mais bonitas para a gente ouvir na vida. Significa que a tua vida teve sentido, que você foi capaz de enxugar a lágrima de alguém, que você foi capaz de insuflar vida na vida de alguém. Existe o oposto, né? Que é o apesar de você. O apesar de você é duro de ouvir, mas existe. Aquela pessoa que sente que você roubou a energia dela ao invés de dar. O graças a você surge às vezes nos momentos que nós estamos mais em baixa. E surge exatamente para fazer com que a gente desperte para o nosso valor. Nós trouxemos vida, nós insuflamos vida na vida de alguém. Um reconhecimento que vem de um lado que você não estava esperando, inusitado. Vem para te dizer, você vale. Não seja cego, não se desvalorize, você vale e muito. Você é uma peça importante no esquema da vida. Naquela hora que você estava no fundo do poço, vem alguém que não sabia de nada e te dá um reconhecimento. Também é uma coisa bem factível de acontecer, já conheci várias pessoas que passaram. Exatamente para virar a ficha dessa sua negatividade mental que só te leva mais para baixo. Vem na hora, fatal, pá, e te eleva de dentro do poço. Também é uma sincronicidade comum de acontecer, prestem atenção. Aquilo que eu falava para vocês das sincronicidades, segundo Carl Jung. Ele vai falar que as sincronicidades são coincidências significativas, conexões transversais de sentido, não causal. Portanto, está ocorrendo uma coisa aqui, está ocorrendo uma coisa aqui. Uma não tem nada a ver com a outra, mas são simbolicamente parecidas. Por uma necessidade de apoio mútuo, elas se relacionam como se eu tivesse aberto uma via transversal aqui, comunicando as duas. Por necessidade de reforçar uma a outra, elas se entrecruzam num ponto. Depois se separam e continuam as suas jornadas. Num determinado momento, as linhas da vida se embaraçam. Aí passa a sua mensagem, segue novamente o seu caminho. Carl Jung ele conta algumas histórias que aconteceram com pacientes dele. A mais clássica é a história do escaravelho. É muito interessante. Ele fazia uma consulta com uma paciente no prédio onde ele tinha o seu consultório. E essa paciente diz para ele que tinha sonhado com o escaravelho dourado, que é uma figura sagrada no Egito. Tem uma representação simbólica muito forte. E ela tinha sonhado com o escaravelho dourado. Quando ele menos espera, no vidro do seu consultório, ele vê uma coisa batendo, vai lá para abrir, era uma espécie de um besouro dourado, o mais parecido com o escaravelho dourado que existe no Ocidente. E aquele besouro, que normalmente não voa tão alto, se sentiu na necessidade de entrar naquela sala na hora, que a menina tinha acabado de contar o sonho. E ele diz que ele abriu a janela, ele entrou, bateu na parede, caiu no chão. Um escaravelho, um besouro da família dos escaravelhos. Dourado, ainda por cima. Ele diz, a probabilidade estatística de uma coisa dessas acontecer, sem ser porque tem uma mensagem reforçando a outra, só por coincidência, é nenhuma. É um nível de sincronicidade fora do comum. É nenhuma. Então, várias situações desse tipo em consultório, ele falava, você tem certas coisas que comprovam, a vida é inteligente. Ela comunica fatos que são simbolicamente equivalentes para que um reforce o outro. Ela de vez em quando vai lá e dá uma embaralhada nas linhas da vida, para que uma coisa reforce a outra e depois segue em seu sentido. É o que ele chamava então de coincidência significativa, conexão transversal de sentido, não causal. Uma não é causa da outra. São dois caminhos totalmente independentes, mas eles se tocam antes de continuar. Me recordo que uma vez aconteceu um fato curioso. Bom, primeiro aconteceu um fato muito ruim. Eu tive meu carro roubado e no porta-luva do carro havia meu celular. Levaram o celular com o carro, com tudo. E aí as pessoas do meu convívio resolveram me ajudar de alguma maneira, compraram um aparelho celular e me deram de presente. Só que eu não sabia que antes de eu ganhar esse aparelho, elas tinham pego a agenda do aparelho e tinham colocado o telefone das pessoas mais próximas de mim. Já estava tudo lá registrado na agenda, eu não sabia. Celular dentro da caixa, novinho.
Aí um dia eu encontrei com uma pessoa e estava conversando a respeito da situação pessoal de uma pessoa do meu convívio, que era uma pessoa maravilhosa, mas estava passando por dificuldades, que ela tinha que entender quão boa ela era. Gente, eu estava com esse celular na bolsa, eu tinha acabado de ganhar. Tinha tirado da caixa e botei na minha bolsa. Sem querer, eu pressionei esse celular na bolsa. E o celular discou para o telefone dessa pessoa de quem eu estava falando. Ela não atendeu, gravou na secretária eletrônica o pedaço da conversa em que eu estava falando dela. Se alguém me dissesse um negócio desse, eu diria, conversa de pescador. Eu vivi isso. Gravou na secretária eletrônica o pedaço da conversa em que eu estava falando dela. E mandou para ela. Ainda bem que eu estava falando bem. Isso são sincronicidades muito agudas. As sincronicidades às vezes são muito agudas, às vezes são mais discretas, existem os acontecimentos normais da vida. Todos eles seria bom que a gente pudesse entender. Mas esses são casos extremos, e há casos extremos. E quando acontece, você diz, pera lá, vamos e venhamos. Probabilidade de uma coincidência dessa? Um negócio não tem como, não tem como. Não consigo imaginar uma coisa dessa acontecendo por uma casualidade. Só quando você faz essa constatação, você se coloca diante de uma situação totalmente inédita. Então a vida não é casual, então existe inteligência, então eu posso trabalhar a favor da vida, então ela trama para o meu crescimento, sim, resposta positiva para todas as perguntas. E isso obriga você a mudar a sua postura diante da vida. Você não está no meio do caos, você vive o cosmos, você não é uma vítima, as tuas dificuldades na verdade estão querendo te resgatar de danos maiores, estão te indicando o caminho, ou seja, dão sentido. E uma das coisas que a gente mais precisa é sentido para a vida. E perceber essas coisas nos dá um sentido fortíssimo. Por isso Jung disse que gostaria muito de ter tido mais tempo de vida para investigar ainda mais as sincronicidades. Porque elas dão indícios de uma inteligência atuando através da vida. E interagindo com você, que também pode responder inteligentemente. Portanto, é uma constatação fantástica que muda a vida da gente. Se nós realmente acreditamos nela, ela é capaz de mudar a vida da gente. Colocar perguntas para a vida e observar as respostas com sobriedade. Ou seja, podemos começar, cuidado com a fantasia, por isso eu coloquei esse sobriedade aí tão bem destacado, cuidado para não cair em fantasias, mas estou passando por uma dificuldade, gostaria de uma resposta sobre isso, seja bem claro, queria saber isso. Coloque isso para a vida. Com bastante força, eu quero saber isso. E depois passe um tempo observando as sincronicidades, as mensagens que chegam para você. É uma experiência interessante, às vezes pode chegar através de um sonho, às vezes pode chegar através de um acontecimento corriqueiro. A vida começa a se movimentar, é como se você tivesse colocado um motor para funcionar. Ele precisa de uma resposta. E começa a movimentar mil coisas para te trazer algo. Só com devido cuidado para que você não caia em fantasias, porque quando a gente quer muito fazer alguma coisa, a gente quer que o mundo indique para lá de qualquer maneira. Aí fica perigoso, começa a ter fantasias. Se eu não escolhi nada, eu quero ver o que a vida diz. Aí observo com bastante sobriedade as possíveis respostas. É muito interessante esse tipo de exercício. Te leva, às vezes, a constatações muito interessantes. Um dia, eu e as minhas histórias, você vai achar que eu sou a pessoa que mais tem sincronicidade no mundo. Não é não. Conheço gente que tem muito mais sincronicidade que eu, mas tem alguns fatos interessantes que acontecem. Não havia Nova Acrópole em uma determinada cidade do Brasil, que era Belém do Pará. E eu estava na dúvida, vou para lá, não vou para lá. Uma mudança de vida, fui para lá, morei lá 2 anos. Uma mudança de vida brusca, você saiu, eu moro em Brasília, vai para Belém do Pará. E estava na dúvida, será que eu faço isso? Será que eu me atrevo? Vou, não vou, vou, não vou. Isso no trânsito, pensando nisso, daqui a pouco leva uma baita fechada de um caminhão. Uma fechada que me obrigou a frear e parar no meio da rua. Quando eu olho para o caminhão, tinha uma arara toda colorida, escrita assim, Nova Amazônia. Situações assim que às vezes são tão engraçadas, a gente fica olhando, gente, eu não estou sozinha. A vida é inteligente e está se movimentando à minha volta. O tempo todo. O tempo todo. É importante que a gente tenha essa consciência, porque isso nos leva a perceber que é a presença de Deus em todas as coisas. Ver a Deus em todas as coisas. E essa inteligência nada mais trabalha do que para a unidade. A unidade é Deus. Para levar todas as coisas ao seu destino. Para aqueles que acreditem, para quem não acredite, fale de natureza, fale do que quiser. Mas o fato é que existe um propósito em tudo isso. Isso não é casual. Não precisamos esperar, insisto,
que as experiências fiquem tão explícitas assim. Deveríamos aprender a ler nas entrelinhas dos fatos simples da nossa vida, que são todos eles simbólicos. Agora, se chegar a receber uma sincronicidade, saiba, você anda surdo e a vida está gritando no teu ouvido. Esse é um momento em que ela realmente chegou às últimas possibilidades, está gritando no seu ouvido. O que mais temos aqui? Dar resposta aos símbolos. Isso é fundamental para que a comunicação se estabeleça e você perceba se teve sentido ou não. É o exemplo da fila que eu falei. Eu sempre entro em filas que não andam. Eu vou trabalhar para diminuir a minha ansiedade. Vou começar a fazer exercícios práticos para não ser tão ansioso. Aí você faz isso, pratica, começa a ter pequenos ganhos. Você percebe que as filas começam a andar. Você nem percebe, não tem mais aquilo. Dá resposta. O símbolo parece que está dizendo isso. Tá bom, se ele está dizendo isso, eu vou responder a isso. Vou me reposicionar diante da vida. Se ele está querendo dizer que eu sou ansioso, vou deixar de ser tão ansioso. Vou começar a trabalhar com isso. Se ele está querendo dizer que eu devo ser menos preguiçoso, vou lutar contra a preguiça. Dê resposta a essas leituras que você faz. Porque você vai sentir que a vida vai se movimentando e trazendo outras coisas, não mais aquilo. Você aprendeu a lição. Está aprovado. Passou para o próximo nível na pedagogia da vida. Então observem. E quando vocês observarem alguma coisa, criem uma hipótese de resposta. Eu acho que a vida está me querendo me dizer isso. E deem vocês uma resposta diante disso. Então eu vou tentar me posicionar assim. E você vai perceber como é que a vida vai andando, se ajustando, e daqui a pouco são outras coisas, e o diálogo continua. Muito importante que a gente interaja também com isso, dê as nossas respostas. Se a vida é inteligente, ela torce pelo nosso crescimento. E é isso mesmo. A vida torce para que todos os seres voltem à unidade. Que todos os seres se desenvolvam, que todos os seres cheguem a encontrar o seu ideal, que é aquilo para que vieram no mundo. Nós estamos aqui para sermos mais humanos. Ser mais humano significa mais valores, virtudes e sabedoria. Se a natureza precisa de uma planta, a planta diz, presente, vai lá e exerce fotossíntese, que é o que se espera dela. Se a natureza precisa de um animal, o animal diz presente, vai lá e exerce o instinto de sobrevivência e perpetuação da espécie, que é o que é próprio dele. A natureza precisa de seres humanos. Cadê as pessoas para dizer presente? Dizer presente significa buscar esforçadamente valores, virtudes e sabedoria. E aí você começa a perceber que todas as setas simbólicas estão apontando para esse lugar. E você já passou por setas simbólicas aos montes na sua vida. As setas simbólicas sempre estiveram apontando nessa mesma direção. Existe uma frase de um livro de um autor contemporâneo, que eu gosto bastante, um romancista histórico chamado Steven Pressfield. Ele tem um livro muito bonito, que originalmente em inglês se chama Guerra da Arte. No Brasil foi publicado com o nome Como Superar Seus Limites Internos. Vocês conhecem já? Eu fiz o prefácio desse livro, é um livro bastante interessante. E ele, num determinado momento, ele fala uma frase que eu achei bonita e trouxe para vocês, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Olha. Os cabalistas acreditam que acima de cada lâmina de capim existe um anjo gritando, cresça, cresça. Eu vou mais além. Acredito que acima de toda a raça humana haja um super anjo gritando, evolua, evolua. Ou seja, como se houvesse um ser inteligente que ele personificou como um super anjo, né, torcendo pela nossa evolução. Da mesma maneira que temos obstáculos que nos freiam, temos forças que torcem pela nossa evolução. Isso Steven Pressfield na Guerra da Arte. E por fim, essa ideia. A vida trama ao nosso favor. Acredite nela e aprenda a falar a sua língua. Confie na vida e aprende a falar a língua que ela fala. Aprenda. E a língua que ela fala é símbolo. Quanto mais você se alfabetiza nessa língua, mais você se comunica com a vida e entende os propósitos dela para você. E fica nessa sensação de tanto conforto, de tanta segurança, que é saber que a gente não pisa sobre um terreno caótico, que as coisas têm uma razão de ser, as coisas têm um propósito, o que torna a vida muitíssimo melhor de se viver.